Boa noite, gente. Hoje o programa Nossas Vozes traz uma querida aqui do coletivo Resistência, dos coletivos que fizeram a campanha pelo Lula livre, lá e tiraram o Lula da prisão, ajudaram a tirar o Lula da prisão, que é a Thaís Pacheco. E a gente está fazendo uma série de programas tentando entrevistar candidatos e candidatas, especialmente mais jovens, para que vocês possam conhecer, porque vivemos um momento de tensa necessidade de renovação. Então, eu vou passar para a Thaís se apresentar e depois a gente começa o bate-papo. Por favor, Thaís. Bom, primeiro quero dizer que é uma honra imensa poder estar aqui com o Emílio, esse guerreiro de luta, né, que eu tive a honra e o privilégio de conhecer na vigília Lula Livre, lá naquele espaço terrível de Curitiba, né, mas que esteve aí comigo e com tantos outros companheiros em diversas lutas pela nossa democracia, né, pela liberdade do presidente Lula. Meu nome é Thaís Pacheco, eu sou uma mulher negra, nordestina, moradora de área de ocupação aqui no extremo da Zona Leste de São Paulo. Também sou pedagoga formada através da política pública implementada no governo do PT, formada porque consegui uma bolsa integral através do ProUni. E, atualmente, sou ativista, dedico os meus últimos anos lutando pelo direito à moradia digna, pelo direito da população periférica e também pela educação popular. Legal, Thaís. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, já que você falou de moradia, né? Nós tivemos um caso aqui meio, eu vou dizer polêmico para ser gentil, tá, Thaís? De uma recente declaração da secretária municipal de Direitos Humanos da capital paulista de organizar camp para moradores de rua. E se isso não expõe à falência das políticas habitacionais pelo governo municipal, estadual e federal, especialmente Minha Casa Minha Vida, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Emílio, eu acho, na verdade, que expõe muito mais do que a falência dos programas habitacionais no nosso país. Que a gente sabe que o Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Inventou aí um programa Minha Casa Verde e Amarela, mas que a gente, na prática, não vê acontecer. E isso não é coisa que eu estou dizendo, isso é dados. Em 2020, aqui em São Paulo, uma cidade que tem uma das maiores arrecadações orçamentárias do nosso país, investiu menos da metade do orçamento da verba destinada para a moradia, para a habitação, para a urbanização de áreas periféricas, de favelas, e não investiu nesses programas habitacionais. Então, a quem interessa que essas pessoas vivam na rua? A quem interessa que uma trabalhadora que passa 12 horas da sua casa, acorda 4 horas da manhã, pega ônibus lotado, fica longe dos seus filhos, que ganha R$ 1.200, não tem onde morar e tenha que ir com a sua família morar numa barraca de camping. Essa é uma prática de um governo de direita, de um governo neoliberal, que não só expõe o fracasso dos programas habitacionais, mas que expõe um ato desumano, que expõe um ato criminoso, que inclusive o padre Júlio Lancelotti sempre está denunciando, que é a aporofobia. Né? Eles têm aversão ao pobre. Então, eles querem colocar o pobre num lugar onde ninguém veja. Então, eu repudio totalmente esse tipo de postura. Não consigo entender como que pode ser pensado um programa desse, como as pessoas ainda têm coragem de propor um absurdo desse, né? Porque há recursos. A gente teve no governo da Marta uma iniciativa muito boa com relação à população que vive em situação de rua, né? Que era um projeto das oficinas Boracéia. Então, lá eles podiam até levar os animais de estimação. Porque hoje, depois da pandemia, o perfil das pessoas que vivem em situação de rua mudou. Além de ter aumentado, a gente tem mais de 40 mil pessoas morando em situação de rua só aqui em São Paulo. Isso é um absurdo. E esse perfil mudou. Tem pessoas que passam o dia trabalhando e tem que morar na rua. Porque o que ela recebe hoje
com a alta dos preços, com a precarização da mão de obra, não dá para ela manter a sua família. E a opção que ela tem é ir para a rua. Então, eu acho assim que é um absurdo. O programa Minha Casa Minha Vida foi responsável por garantir moradia digna para quase 6 milhões de famílias. Isso é uma revolução, né? E eu não posso deixar também de falar, né, Emílio, que eu sou cria do movimento de luta por moradia. Eu, muito jovem, estava ali na ocupação do Jardim Nova Vitória, que a Marta, quando era prefeita, né, pelo PT, conseguiu garantir que não houvesse uma desapropriação naquele local e garantiu investimento, infraestrutura. Hoje é um bairro urbanizado que ainda precisa de muitos equipamentos, mas que pelo menos a prefeitura fez o seu papel naquela gestão de garantir o acesso à moradia, que é um direito constitucional, né? Então, para mim, é inadmissível esse tipo de proposta. Quero agradecer muito aos movimentos sociais de luta por moradia, inclusive não posso deixar de citar o CEPROSIG, né, que atua no Grajaú, atua na Zona Leste, o Raimundo Bonfim, a CMP, os movimentos sociais que, com a ajuda do PT também, têm conseguido avançar nesse combate a essa política, né, negacionista, né, porque acabaram com Minha Casa Minha Vida, mas não criaram mecanismos de implementar a Minha Casa Verde e Amarela de modo que ela pudesse contemplar famílias de baixa renda. E aí não se fez nada. Aí inventaram uma questão que tinha que construir uma lei. E foi através dos movimentos sociais de luta por moradia de esquerda que eles conseguiram, com muita luta agora, implementar recentemente um programa chamado Pode Entrar. E a gente vai ver daqui para frente, né, se através desse programa, dessa luta, a gente vai conseguir avançar nas questões de moradia aqui em São Paulo. Essa é a nossa expectativa. Mas enquanto a gente não tiver gente da gente no parlamento e colocar e continuar elegendo pessoas que nunca viveram e que não se importam com essa realidade, vai ser difícil. Então, a sociedade é através da mobilização popular, através de uma conscientização da própria sociedade, que a gente tem que avançar nessa luta para garantir um direito que é de todos, que é o direito à moradia. Obrigado. E a gente queria que você falasse um pouquinho também sobre uma outra ataque do desgoverno atual, porque o Bolsonaro é assim, né? Hoje ele aumentou o diesel, não é com ele demite o outro, a culpa é sempre do outro. Ele que está com a caneta, ele nunca é culpado. Ele vetou o despejo durante a pandemia, porque não ia ter despejo, e aí cresce a população de rua, ele também não é culpado. Ele não é culpado de nada, né? Entre aspas, ele é o culpado de tudo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão da política de cota de acesso para as universidades e as tentativas de acabar com essa importante política pública, porque você, de certa maneira, é cria disso no bom sentido da palavra, né? Thaís, por favor. Sim, Emílio. Nossa, eu nem acredito, né? Porque eu até me emociono de falar. Eu vim da Bahia com a minha família para São Paulo em busca de novas oportunidades. E quando a gente chegou aqui, o que a gente encontrou foi esse grande mar de concreto, cheio de desigualdades e de injustiças, muito trabalho pela frente. Fui diarista, catei recicláveis, fui vendedora ambulante, trabalhei muito, muito mesmo, e vendendo a minha mão de obra em situações precarizadas, né? Sendo mal remunerada, muitas vezes sem nenhum direito trabalhista garantido, em situações insalubres. E na luta pela sobrevivência, com 5 irmãos mais novos, os meus pais tendo o sonho de voltar para a Bahia, né? Naquela situação toda, eu acabei abandonando os meus estudos, né? E assim, quando a fome bate na sua porta, você fala, eu tenho que encarar. E aí, a prioridade é sobreviver.
E graças a Deus a minha família sempre sobreviveu através do trabalho, trabalhando muito. A gente nunca escolheu serviço. Tenho muito orgulho de todos os trabalhos que eu exerci, com muita honestidade. Mas a gente entende que esses serviços são os mais desvalorizados na nossa sociedade também, né? E a gente precisa colocar a gente lá também por isso, para que esses trabalhos tão fundamentais sejam bem remunerados, sejam valorizados, né? Sejam reconhecidos pela nossa sociedade. E aí, por que eu estou contando tudo isso, né? Porque quando eu paro de estudar, eu abandono o meu sonho, né? Eu abandono meu sonho, e aí eu consegui até me desenvolver. Nos governos do Lula, a economia mudou, o país começou a crescer, eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada. E aí foi aquela loucura, né? Porque o país estava. Eu comecei a trabalhar como vendedora de imóveis, com carteira assinada no governo do presidente Lula, e as pessoas compravam, as pessoas vendiam. Tinha muito emprego no país, né? Eu lembro que eu cheguei a trabalhar numa empresa que fazia questão de pagar até 14º. Foi isso que eu vivi no governo do PT. Né? E aí as pessoas falam, mas o Lula te deu alguma coisa? O Lula nunca me deu nada. Não, o Lula nunca me deu nada. Mas antes do governo do Lula, eu não tinha oportunidade nem de conseguir um trabalho digno. Que todo trabalho é digno, catar reciclável é digno, mas eu quero catar reciclável, eu quero receber por isso, eu quero ser remunerada por isso. Quero ser bem remunerada, eu quero poder vender o reciclável, eu quero poder pagar meu aluguel, eu quero poder ter minhas 3 refeições diárias, eu quero poder ter férias, eu quero poder viajar, ver meus familiares. E no governo do presidente Lula, os trabalhadores viveram pleno emprego, né? E aí, voltando para a cota, porque é tão importante a cota, e aí eu conto um pouco da história da minha vida, exatamente por isso, porque foi através do Enem e foi através da política de cotas que eu consegui acessar a universidade, né? Depois de ter feito EJA, depois de ter ralado muito na vida. Aí depois que a minha família voltou para a Bahia, metade dos meus irmãos ficaram aqui, se estabeleceram em São Paulo, eu falei, agora eu preciso realizar meus sonhos, né? E aí eu voltei a estudar. Atualmente, sou pedagoga e estou fazendo mestrado em educação na USP. Então, toda essa trajetória constrói uma vontade de lutar para que a renovação da política de cotas seja garantida. E a gente sabe quem luta por nós, né? A gente tem um projeto agora do deputado Carlos Zaratini, da Benedita da Silva e do Valmir, da Bahia, que eles pedem a renovação por mais 50 anos. Né? Porque assim, se a gente parar para pensar, nós tivemos 388 anos de escravidão. Não existe uma reparação de um processo tão doloroso e violento em 10 anos. Isso não existe. A gente teve muitos avanços, mas ainda não é o suficiente. Se fosse suficiente, pessoas até de esquerda não diria na televisão, não acharia estranho pessoas negras serem formadas, terem profissão, né? Não acharia estranho. Então, a gente quer estar na Sapucaí, mas a gente quer estar na universidade, a gente quer estar em todos os espaços que, historicamente, foram reservados para a elite. Historicamente, são espaços que foram reservados para a branquitude. Então, hoje, a classe trabalhadora pode acessar as universidades através da política de cotas, mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos fazer uma reparação histórica que garanta também que nós consigamos ocupar espaços no mercado de trabalho, valorização salarial para o povo preto. Por isso é tão importante essa continuidade, né? E o que eu acho disso tudo é que a gente precisa mobilizar muito a nossa sociedade para essa conscientização. Porque enquanto a gente tem esse projeto maravilhoso de pedido de renovação da política de cotas, a direita tem outros projetos que exigem exatamente o fim da política de cotas. Né? Então, quando eles fazem essa exigência, é exatamente porque são moldados
por uma estrutura totalmente racista, que não aceita ver o povo preto, o povo trabalhador, ocupando espaços de tomada de decisão. Um exemplo claro disso nítido, né? Vamos corrigir aqui, nítido. Disso é a cassação, por exemplo, do vereador Renato Freitas agora, né? E eu fico assustada, Emílio. Eu quero aqui também aproveitar e expressar toda a minha solidariedade. E, enquanto pessoas negras de luto, no momento de dor, chorando a morte, o assassinato brutal e violento de um irmão congolês, o Moise, vai numa igreja, nessa situação. Se ele não pode estar naquele espaço, onde mais a gente vai poder estar? Então, eu acho que é urgente a gente enegrecer o parlamento, enegrecer a política, e enegrecer a academia também. Só uma coisa, Thaís. A cassação do vereador, mas o relator, ele disse que a igreja não foi invadida. Sim! Então, só a contradição da contradição da contradição. E, assim, acusar o cara de uma coisa que eles mesmos reconhecem que não é, e por que estão caçando? Assim, é um fato absurdo. Só o que você falou, o racismo, pode explicar isso aí. Mas deixa eu só andar aqui com a entrevista. Se você quiser comentar, fica à vontade. Thaís. Não, é muito... O racismo, às vezes, ele aparece de uma forma sutil, velada, mas às vezes ele aparece de forma escancarada e violenta. No caso do Renato, é um racismo violento, criminoso, o que esses parlamentares vão tentar fazer com ele, né? Porque, realmente, o nome da igreja diz Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Gente, se uma pessoa preta não puder entrar para chorar ali, para gritar por socorro, de dor ali naquele espaço, vai gritar onde? Então, obviamente, não é porque ele entrou na igreja, né? A questão é muito maior, a questão é estrutural, a questão é racismo, a questão é de mandar um recado de que nós não podemos ocupar espaços políticos institucionais. É esse o recado que a direita quer mandar para a gente. E a gente não pode tolerar. A gente tem que avançar. Eu acho que a gente tem um desafio de enegrecer o parlamento nessas eleições agora. De encher de parlamentares, mulheres e homens pretos e trabalhadores. Porque também não adianta você ser periférica como a Tabata Amaral, que teve uma trajetória na periferia, né? E você chegar lá e votar a favor da reforma trabalhista que tira direito do trabalhador. Entendeu? Então, a gente também tem que ter muito cuidado. Porque não é que a direita vai usar muito isso. É uma questão identitária. Não, a gente tem que, sim, ter representatividade, enegrecer os espaços, mas a gente tem que ter um compromisso com todas as pautas anti-opressão no nosso país. Porque isso, sim, que vai garantir que nós sejamos verdadeiramente representados e que nós possamos avançar na luta pelos nossos direitos, que são historicamente negligenciados. É um absurdo o que está acontecendo com o Renato, mas não é diferente, acontece com a gente a todo tempo. Eu até conto nas minhas redes sociais, viu, Emílio, que esses dias eu entrei no ônibus pela primeira vez da USP, ali que faz o circuito interno, e eu perguntei como que eu fazia para um estudante que estava falando sobre o bilhete para tirar o bilhete, né, para poder pegar, que eu não tinha pegado aquele. E aí ele falou assim para mim: moça, acontece que esse bilhete é só para estudante da USP. Então, por que ele pensou que eu e meu namorado, as únicas pessoas pretas daquele ônibus, poderia estar ali para qualquer coisa, menos para estudar, né? Então, assim, acontece todo dia. E a gente só vai mudar o que acontece todo dia no ônibus, na escola, na igreja, no terreiro, no nosso cotidiano, quando a gente tiver gente no parlamento que verdadeiramente nos represente e que a gente possa avançar não só na construção de leis, mas em construções de medidas que efetivamente façam as leis valer, né? No Brasil, valer para todo mundo, né? Porque a gente sabe que só vale para alguns.
Isso, Thais, é exatamente isso. Eu só queria lembrar o exemplo assim, clássico. Nem vou falar do cidadão que ocupa a Fundação Palmares, né? Que esse aí não vai nem falar, né? Que é um exemplo. E eu também dou outro exemplo de uma mulher, que é a Damares, que não tem nenhum compromisso por democracia e por justiça social, que vai ser candidata ao Senado no estado aí, né? Então, eu queria te perguntar também se você pretende disputar essas eleições como pré-candidata, como é que você está vendo essa situação? Emílio, eu estou sim pré-candidata pelo PT, com muito orgulho, estou muito motivada. Só a existência dessa pré-candidatura, ela é um marco. E eu falo que é um marco para a periferia, é um marco para o lugar de onde eu venho, que é a área de ocupação, é barro, sabe? Que as pessoas estão lá sem saneamento básico. Então, estou muito motivada, vou lutar muito para que a gente tenha aí as eleições, para que a gente consiga eleger o presidente Lula e também acabar com o bolsonarismo no nosso país, né? Porque não está nada ganho, né? Digamos assim. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande para a gente conseguir eleger o presidente Lula no primeiro turno. No primeiro turno. Então, teve aí o lançamento da pré-candidatura do presidente Lula, enche a gente de orgulho. Acho que o nosso compromisso maior é por lutar pela educação, pela moradia, pelo direito à moradia. Então, eu estou muito ligada, essas pautas, elas são indissociáveis, né, da pauta antirracista, não dá para separar. Então, é isso, cara. Eu vou para cima, estou muito animada, fico até emocionada, até porque hoje eu tive uma ótima notícia sobre isso, acabei de receber. Então, vamos que vamos. É isso, porque a gente tem que apoiar os candidatos, os pretensos candidatos, né? Nesse momento são pretensos candidatos, só serão candidatos na convenção oficial, né? Que ocorre entre 20 de julho e 6 de agosto, mas é importante porque nós temos um desafio de eleger uma grande bancada progressista. E todos nós devemos lembrar o que aconteceu lá com a presidenta Dilma. O que significa você não ter um número e uma bancada grande no Congresso, né? Porque isso o Lula pode ser vítima. E também nós temos que lembrar que, para que possamos revogar a reforma trabalhista, uma série de coisas, inclusive no caso do Parlamento Paulista, revogar, por exemplo, o PLC 26, que prejudicou os trabalhadores da segurança, da educação e tal, é preciso que a gente eleja um grande número de deputados progressistas. Então, o nosso papel, esse programa é para isso, para cumprir essa tarefa de apresentar os candidatos e o eleitor faça a sua escolha de quem ele quer. E eu queria também te perguntar como é que você avalia, porque tem um dia aí que é uma frase só, 2 de outubro é fora Bolsonaro. É o grande dia do fora Bolsonaro. Se Deus quiser, a gente vai tirar esse cidadão pelo voto. Eu queria que você falasse como é que você vê a situação do país, né? Como é que você vê essa questão de eleger um parlamento federal e estadual progressista, e nesse momento que nós precisamos aprofundar, né, a democracia e, mais do que nunca, defender a democracia, porque nós vivemos aí um eterno risco, né, de golpe, como todo mundo sabe nesse país, né? Bom, não sei se você está me escutando, que está chovendo aqui, deve Também estar está fazendo chovendo barulho, aqui. mas é isso. Eu fiz a cirurgia recentemente e esse foi o cantinho que eu consegui ficar aqui de pé, porque eu também ainda não estou conseguindo ficar muito tempo sentada. Mas, Emílio, o que eu quero dizer é o seguinte, que o meu compromisso é lutar pela nossa democracia,
que está, nesse momento, sendo muito ameaçado. E o que você falou é verdade, é muito importante. A gente só vai conseguir fazer o famoso revogaço, que eu tanto falo, se eu for eleita, vamos brigar para ter um revogaço, por essa, tanto da reforma trabalhista, como do congelamento do teto de gastos. É um absurdo a gente chegar no hospital público, né? E eu passei por isso agora, porque eu fiz uma cirurgia recentemente no hospital público aqui de São Paulo, pelo SUS, ainda bem que tem o SUS, e não tinha papel higiênico. As pessoas estão recebendo alta antecipadamente, assim que tem alguma melhora, porque não tem insumos para fazer curativos e outras coisas. Então, é urgente. A gente precisa acabar com essa política que está posta aí, que é desumana, que coloca as pessoas em situação de fome, que eleva os preços, né? Que as pessoas estão trabalhando, mas não conseguem fazer 3 refeições diárias e não conseguem pagar o aluguel. Então, a gente é a luta da civilização contra a barbárie. E mesmo assim, nós precisamos ficar atentos com quem verdadeiramente, com os candidatos, que os pré-candidatos, que a gente está falando aqui de pré-candidatura, tá, gente? É pré-candidatura. A gente tem que ficar atento com os pré-candidatos que estão verdadeiramente comprometidos com as pautas que interessam e que vai realmente transformar a vida do povo trabalhador. Porque é como eu falei, não basta só representatividade, não, gente. Representatividade é muito mais do que cor da pele, é muito mais do que lugar de onde veio, é compromisso. É compromisso com a luta, com a democracia, com a transformação social, com a luta por justiça, por igualdade, por respeito, porque nós estamos sendo humilhados, desrespeitados enquanto cidadãos brasileiros, enquanto trabalhadores. Eu tenho vergonha de saber que pessoas passam o dia trabalhando e não conseguem levar o alimento para os seus filhos hoje. E a gente sabe que dá para fazer diferente. O governo do PT foi diferente com Lula. E é essa esperança que a gente tem, que a gente quer ter de volta, quer ver o Brasil crescer novamente. Eu acho que o cenário é delicado, que a gente não tem que entrar nessa onda que o Bolsonaro tenta promover, de colocar o povo contra o STF. Não é isso, não é esse caminho. A gente tem que pensar que essa é uma tática que com certeza vai fracassar, porque eu acho que o povo está começando a entender, né, que já não cola mais, né? Ele dá um passo para frente e aí ele vê se cola, se o povo vai pegar aquela isca, e aí, quando não funciona, ele dá 2 para trás. Então, acho que a gente tem que ficar atento e continuar não aceitando esses disparates, né? É muito arriscado, por exemplo, agora ele querer colocar em xeque a credibilidade das urnas eletrônicas. É um absurdo. Então, a gente tem que estar atento. O cenário é esse, de atenção. Não acho que exista a possibilidade de ele dar um golpe agora, mas acho que a gente tem que ficar em estado de alerta sempre, em estado de atenção. Eu acho que o povo não vai cair mais nessa, né? O pessoal já caiu na facada, eu acho que o pessoal está mais atento. Eu acho que quando passando por tantas dificuldades como a gente está passando, eu acho que é hora de pensar em sonhar com um futuro melhor, em sonhar em ver nossos filhos na universidade, em sonhar em ter um emprego decente com direitos garantidos, em sonhar em ter de volta um salário que era reajustado anualmente acima da inflação, né? E que no final do mês, que no final do ano sobrava um dinheirinho para a gente ir visitar o parente no Nordeste. É hora de voltar a sonhar com coisas que são possíveis, porque a gente já viveu isso. Mas a gente precisa eleger não só o presidente Lula, mas deputados e deputadas, senadoras e senadores que estejam comprometidos com essas pautas. Porque não adianta só eleger o presidente Lula e eleger o bonito e a bonita, que não vai endossar
essa luta junto com o presidente, né? O presidente sozinho, ele não vai poder fazer muita coisa. A gente viu o que aconteceu com a presidenta Dilma. Então, eleger uma bancada forte, comprometida com a luta por justiça social e por igualdade é muito importante. E eu quero fazer parte dessa bancada. E conto aí com a ajuda, né, com a confiança de todas as pessoas. Coloco as minhas redes sociais à disposição, também o meu contato. Sou uma pessoa muito acessível, não fujo da luta, né? Eu falo que o sobrenome de manhã devia ser Coragem, eu acho que o meu também. É isso, Thaís. Eu sei porque a gente teve aí na luta contra o Lula livre, que é um momento muito difícil, né? E os nossos coletivos nunca regaram, nunca fugiram da luta, sempre estiveram na luta. Eu queria que você fizesse as considerações finais, não vou alongar muito o programa, até pela sua condição de saúde, e te agradecer muito por ter feito esse programa comigo. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço, Emílio. Agradeço muito a oportunidade de poder conversar aqui com todo mundo, com todos vocês que estão aí acompanhando e com quem ainda vai acompanhar. Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo, uma mulher pobre, preta, periférica, nordestina, com muito sangue no olho, com muita vontade de fazer revolução, com muita vontade de enegrecer o espaço político institucional do nosso país e brigar pela garantia dos nossos direitos, principalmente pela garantia dos direitos do povo trabalhador e do povo da periferia, pela garantia de direitos das pessoas que executam as funções mais importantes da nossa sociedade. E eu vou falar para você quem são essas pessoas: os garis, os ATEs, os catadores de recicláveis, as diaristas, os empregados domésticos, os vendedores, os ambulantes, as pessoas que trabalham na cozinha, nos restaurantes, os atendentes. Eu quero representar a classe trabalhadora que carrega esse país nas costas e que tem, historicamente, os seus direitos sendo negligenciados por um Estado estruturalmente racista que sentencia o povo preto à morte, a viver em situações insalubres e a ter que vender sua força de trabalho sem direitos. Então, a gente tem que acabar com isso. A gente tem que lutar para que as funções que estruturam a nossa sociedade, para que esses profissionais, por exemplo, os enfermeiros, que são pessoas que são muito importantes para a nossa sociedade, os professores também, tenham reconhecimento, sejam valorizados. Se a gente está passando por tudo isso que a gente passa hoje, também é porque a gente não faz uma política de valorizar o trabalhador que estrutura a nossa sociedade. Né? Porque se o gari parar, o que acontece? Se o vendedor parar, o que acontece? Né? Nada funciona. E se a enfermeira deixar de atender? E por que essas profissões são as menos valorizadas? Porque o auxiliar técnico de educação que executa na escola pública as funções mais pesadas às vezes e mais difíceis assim, fisicamente falando, que exige esforço físico, por que é o menor salário? A gente tem que parar para pensar nisso e não se assustar com o desânimo, o desinteresse político das pessoas, porque as pessoas essas pessoas que estruturam a nossa sociedade, elas estão sofrendo. Foram essas pessoas que durante a pandemia não tiveram isolamento social, que morreram, muitas delas amontoadas nos ônibus lotados. Então, é por essas pessoas que acordam 4 horas da manhã, que trabalham mais de 8 horas por dia, muitas vezes sem seus direitos garantidos, que eu quero lutar, para que elas tenham seus direitos garantidos, para que elas tenham uma vida mais digna. Porque eu faço parte, né, dessa classe, eu faço parte desse povo, e é por esse povo que eu quero lutar por igualdade social, para um país mais justo. Obrigado, Thaís.
vou encerrar aqui. Quero lembrar que hoje, agora às 8 horas da noite, o companheiro Fabiano Leitão está fazendo o lançamento de sua candidatura a deputado distrital em Brasília. E ele foi o nosso primeiro entrevistado, um grande amigo, e está no YouTube dele a transmissão, está no blog Se a Rádio Não Toca também, quem quiser assistir. E quinta-feira nós temos aí uma aula do cursinho preparatório que a professora Nelice está fazendo sobre o currículo da cidade na área de ciências. E no sábado, essa aula vai ser às 7 horas, às 7h30, e no sábado nós temos o professor Fernando Cássio, que vai falar sobre ética, né? Também, sábado às 10 horas da manhã, para preparação do concurso. E só queria dizer, Thaís, que no sábado passado não teve aula do curso, porque o pessoal transmitiu a verdadeira aula de cidadania, que foi o discurso de Geraldo Alckmin e Lula no lançamento da sua pré-candidatura. Porque o Brasil precisa acreditar e ter esperança de que nós vamos passar por tudo isso, e esse período triste que vivemos logo vai ser esquecido. Um abraço, gente. Obrigado, Thaís. Tchau, tchau.